Meus queridos, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu adoro. É um jornalista consagrado que comanda a informação na cidade de Franca e em toda a região. Ele trouxe um projeto arrojado para Campinas. Já já vocês vão saber mais. Correia Neves Júnior, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Antônia. Nesse Prazer. espaço maravilhoso, Jader Almeida, que sempre nos acolhe com tanto carinho. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Beijo, a alegria é minha. Tem sido uma experiência muito importante para a gente estar aqui em Campinas, que acabou, não era o nosso plano inicial, mas acabou se transformando na sede da SAMP, que é a nossa plataforma que reúne os maiores portais do interior do estado. Nós vamos falar sobre a SAMP, esse projeto sido, olha, magnífico. E te encontrar, né? Foi um privilégio também. Obrigada. Obrigado. Conta pra gente quem é a SAMP? A SAMP, Antônia, é uma plataforma, uma startup de jornalismo, que ela nasce com a proposta de organizar os conteúdos locais, o noticiário de cada cidade, dentro de uma única plataforma. É mais ou menos como se fosse uma grande rede de TV ou de rede de rádio e com afiliados locais. Então, o que a gente faz? Cada afiliado, cada organização de notícias da sua cidade que entra na SAMP, ela tem toda uma solução tecnológica disponível para ela, todo o noticiário de Brasil, mundo, celebridades, tudo isso já vai no nosso pacote e ela produz conteúdo local e a gente soma essas audiências. E hoje a SAMP já é o maior operador de notícias do interior do estado de São Paulo. A gente tem aí 7 milhões de leitores, estamos em 8 cidades já, 8 mercados, regiões metropolitanas ou mercados regionais, né? Então a gente tem, desde Franca, passa aqui, Campinas é a maior cidade, mas a gente tem Bauru, a gente tem São José dos Campos, a gente tem Jundiaí, a gente tem Piracicaba, a gente tem Araçatuba, então são muitas cidades importantes. Vamos estar com Rio Preto, Sorocaba nos próximos meses. E aí a gente tem um plano de expansão que prevê a nossa atuação em todas as cidades, o maior número possível de cidades brasileiras com 200 mil habitantes ou mais que não sejam capitais. Esse é o nosso foco, organizar numa única plataforma conteúdos locais. Porque é muito engraçado, né? O jornalismo é sempre uma área de muita inovação e de muita gente competente, muita gente fazendo as coisas com brilho, mas ele é muito feito a partir do Rio, São Paulo e Brasília. Então é o pensamento dessas pessoas que imaginam que o Brasil é norteado por esses interesses. E aí, se você compara as audiências e vê a realidade das cidades, você vê que aqui em Campinas as pessoas querem saber do Terminal Central, do BRT, do problema que tem na Câmara de Vereadores, ou de uma solução, ou do jogo da Ponte Preta, ou do Guarani. É isso que as pessoas querem ver essencialmente. Em Piracicaba, elas querem saber do 15, querem saber da sua cidade, da sua comunidade. Em São José dos Campos, elas estão interessadas no litoral norte de São Paulo, no que tem na região do Vale, em Taubaté. Em Franca, elas querem saber lá da divisa com Minas Gerais, nós estamos a 16 quilômetros de Minas, com Rifaina, que é um lago artificial. Elas querem saber da nossa Câmara de Vereadores lá, enfim. Cada cidade quer saber da sua realidade. E essas notícias são as que interessam. E a gente, na SAMP, prioriza isso, né? Se você pega os grandes portais brasileiros, que são referência para nós também, se você pegar o G1, se você pegar o UOL, você vai ver que nunca a notícia principal é da sua cidade. Jamais. A notícia principal são as grandes notícias nacionais. E às vezes tem alguma coisinha da sua cidade, você precisa dar 5, 6, 7 cliques para chegar até lá. Na SAMP é o inverso. Sempre a notícia de cada uma das cidades, ela é a principal. E você navega entre as cidades, como você preferir. Ele é georreferenciado, se você digitar SAMP, ele sempre identifica onde você está e te mostra o conteúdo daquela região. Então é assim que a gente quer fazer, organizando os conteúdos locais a partir de uma plataforma nacional. Então é isso que nós vamos fazer. A SAMP já nasceu grande. Nasceu grande. A gente até tomou um susto, a gente tinha um plano o nosso plano estratégico, que tem 4 anos, ele previa que a gente chegasse ao final do 12º mês, né? Quando completássemos um ano, com 7 mercados em atuação. E a gente atingiu no primeiro mês 8. Né? Então a gente atingiu assim, um número bem grande. A gente até teve que administrar, assim, é muito difícil, porque cada integração, como a gente chama esse processo de pendurar um portal dentro da SAMP, né, de incluir ele ali, é um processo difícil, mas que deu muito certo. Né? Mas a gente teve que fazer a toque de caixa, né? Acelerar muitos processos que não estavam previstos. E em Campinas é a única operação própria da SAMP. Aqui não é um afiliado. Campinas acabou, a gente imaginava, né? Até uma coisa engraçada, a gente até tem um escritório em São Paulo,
A gente imaginava que a sede nossa seria São Paulo, lá na 9 de Julho, que é um espaço que a gente tem ali. Mas acabou que a gente se apaixonou por Campinas. Aqui foi tão mais prático e tão mais interessante para a Samp, porque está perto dos afiliados, tem tudo que tem em São Paulo, mas eu não preciso entrar na Marginal, eu tô numa posição estratégica melhor, geográfica. Então a gente acabou transferindo a sede da Samp para cá, e por conta disso a gente resolveu aqui montar uma operação própria. Então aqui a gente tem uma redação da Samp, a gente tem jornalistas da Samp, a gente tem uma equipe de Campinas trabalhando, a gente tem uma equipe comercial aqui, tudo para atender Campinas, que é a primeira operação própria nossa. E como é que está sendo essa experiência? Iniciou quando? Olha, a gente entrou, é um número cabalístico, né? Até um dos nossos primeiros afiliados, o meu grande amigo Fernando Salerno, que quando a gente foi virar aqui em Campinas, ele falou, vamos escolher um número mágico. Aí a gente escolheu às 21 horas do dia 21 de setembro, foi quando a gente entrou no ar. E a gente comemorou, a gente estava lá acompanhando no Seu Rosa Gramado, que é um lugar que eu gosto muito. A gente estava lá no Seu Rosa esperando entrar no ar, 21 horas do dia 21. Então a gente completa um mês no ar, né? Então a gente está completando um mês no ar. A gente já produziu mais de 350 notícias de Campinas. Nossa. A gente produz mais de 20 notícias por dia de Campinas. Com muito respeito a todo mundo que está aqui, mas é um número muito superior de volume de informação distribuída do que as pessoas, do que as estruturas jornalísticas de Campinas estão acostumadas a fazer. Então, a gente tem uma cobertura muito intensa, bastante focada no interesse do leitor. E essa é a nossa outra obsessão, né? Eu brinco muito, né? Às vezes o jornalista faz jornal para jornalista, né? E eu não tenho essa vocação. Eu não vejo sentido em você escrever para não ser lido. Tem escritores que escreviam para não ser lido. Kafka não tinha nenhuma grande pretensão de ser lido, ele escrevia. Mas eu acho que o jornalismo ele tem que ser lido, ele tem que ser consumido. Então o nosso foco é muito no interesse do leitor. Então a gente está preocupado com o que afeta a vida das pessoas, né? Com o problema no seu bairro, na sua comunidade, no seu segmento. É isso que a gente foca. A gente está produzindo bastante aqui em Campinas. Tem sido um aprendizado para nós, porque apesar das audiências muito grandes que a gente já tinha isoladamente, eu até brinquei com os investidores, né? Falei, olha, tivemos uma lição inesperada, porque no plano estratégico, como eu falei, a gente prevê, o Brasil tem 153 cidades com 200 mil habitantes ou mais. Você tira aí 27 delas, que são capitais, né? Você tem 120 e poucas cidades que seriam potenciais cidades para a Samp operar, é o nosso foco. E a gente previu, por exemplo, entrar em alguma capital só depois do 5º ano. Mas a gente descobriu Campinas, e Campinas é uma capital. Campinas é uma metrópole. Ai, que privilégio. Tudo aqui é diferente, né? Então, se você pegar as cidades lá Franca, se você pega Bauru, se você pega qualquer uma das cidades que a gente opera, a geografia é diferente, o tamanho da cidade é diferente, o número de pessoas é diferente, as estruturas são diferentes. Aqui a gente já aprendeu a lidar com uma capital. Estamos aprendendo a lidar com uma capital. É uma cidade que eu morro de rir. A gente tem um apartamento, né, que fica uma equipe. É um apartamento que baseia porque a gente mesclou profissionais de Campinas com profissionais que vêm das unidades afiliadas. Eles vêm no sistema de rodízio, ficam aqui alguns dias e acabam transmitindo para a nossa equipe daqui como a gente trabalha. E vice-versa. E a gente chama aqui do nosso apartamento de Campinas e ele fica lá perto da PUC. E, assim, entre a nossa sede, que a gente tem o privilégio de dividir o mesmo espaço ali com você, privilégio lá na José Bonifácio 2772, pertinho do Shopping Guatemi, e o apartamento da equipe, à noite são quase 40 minutos, né? E eu consigo chegar em Jundiaí em 30, né? 40 minutos eu saio de Franca e chego em Ribeirão Preto, né? Assim, então, as distâncias em Campinas são um desafio, né? Você tem as rodovias que cortam a cidade, a Dom Pedro, a Anhanguera, então faz com que, assim, para a gente entender isso, a gente apanhou um pouco. Mas olha, eu acho tão fácil andar aqui em Campinas. Para você que é daqui, mas para a gente que não é, as distâncias, por exemplo, é muito engraçado, para a gente que é do interior isso muda, né? Realmente, quando o campineiro diz que aqui não é interior, ele tem uma certa razão no que ele diz sim, né? Vocês campineiros clássicos, porque não tem características de interior, né? Você, assim, em Campinas, por exemplo, coisas que no interior a gente faz. Se você vai sair com alguém, nunca é um fator de decisão o horário. Você fala, cara, vamos comer uma pizza, 7h15, você marca 7h30 com as pessoas.
Se você fizer isso em Campinas, dependendo de onde morar a pessoa, e você tiver que buscar ela, você não vai comer essa pizza. As distâncias são muito diferentes, né? Então isso é muito curioso para a gente aqui. Por exemplo, se eu saio da equipe lá às 6h30, 7 horas da noite do nosso escritório e vou levá-los no apartamento para a gente sair para jantar depois, significa 1h30, né? Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo. Eu não tenho essa percepção, engraçado. Porque eu acho que tem muitas... A gente que tem o olhar de newcomer, né, de quem está chegando agora, você vê que assim, Campinas tem muitas Campinas dentro de Campinas. Tem Campinas do Cambuí, que é uma Campinas. Campinas tem a de Campinas Souzas. dos distritos, que são outras. Você tem Souzas, você tem, não é onde mas tem Labarão Geraldo, você tem assim, que são núcleos separados. E você tem uma outra, você tem a área da PUC lá que tem vida própria. Eu achei engraçado, no iFood, se você pedir comida lá, não é toda coisa que entrega lá, né? Então, assim, é uma outra percepção, né? Mas é uma cidade gigante, né? Que conurba com outras regiões aqui perto, né? E ao mesmo tempo é magnífico, porque você pode literalmente, você pode fazer uma reunião em Sorocaba no meio de uma manhã e voltar antes do almoço. Você pode ir a Limeira e voltar antes do almoço. Você pode ir a São José dos Campos, almoçar e estar no meio da tarde aqui, né? Então, assim, a geografia favorece muito, é muito bom. E você está 1 hora de São Paulo, né? Eu sei que você é o CEO da plataforma SAMP, mas eu queria entender como é que nasceu essa sua ideia de agregar num único local, numa única plataforma, os jornais de todo o estado de São Paulo. Antônia, eu venho trabalhando, a gente, no jornalismo, poucas atividades foram tão impactadas, né, pela revolução tecnológica quanto o jornalismo. É isso que as pessoas têm usado essa palavra, né, e ela define muito bem. O que aconteceu com o jornalismo foi uma disrupção. É quando todos os fundamentos que te sustentam explodem de uma vez. Eu vejo os jornais serem muito criticados, né, os veículos de comunicação de modo geral, sem que as pessoas reflitam verdadeiramente ou profundamente sobre o que aconteceu. Imagina que você que está me assistindo aqui no canal da Antônia Maria tem uma pizzaria e que de uma hora para outra você descubra que inventaram um sistema em que as pizzas são de graça e que você pede na sua casa e recebe a pizza entregue na sua casa sem que ninguém pague por isso. E você está com a sua pizzaria, é uma pizzaria grande, você está com seus funcionários, você tem um estoque que você comprou, mas isso passa a não ter valor mais, porque tem outras 100 pessoas que estão fazendo pizza de graça. E elas ganham como? Sei lá, vendendo publicidade, vendendo outra coisa, mas elas não cobram pela pizza. Então, quando você teve a ascensão das redes sociais, da comunicação via internet, de tudo isso, houve uma série de produtores de conteúdo que surgiram, que é interessantíssimo, mas que dinamitaram. Os jornais viviam do quê? De assinaturas, publicidade, venda em banca, classificados. O classificado é de graça, as assinaturas deixaram de ter valor porque a pessoa lê de graça, e você ficou... Era uma indústria onde a mão de obra era o grosso do custo operacional, né? E a impressão. E a gente teve inúmeras, a gente tem também a nossa parcela de culpa, eu sempre falo isso aqui, os jornais gastaram muito dinheiro em coisas erradas ao longo do tempo, então não operaram com sinergias, cada um mantinha o seu castelo, que era a sua operação na sua cidade, ainda que elas não concorressem, eu sempre brinco, né? Eu falo muito essas contas para provocar o meio mesmo. Se você pega numa indústria de aviação e falar para o dono de uma companhia aérea, para um CEO de uma companhia aérea, que ele vai comprar um avião que vai funcionar só 10% do tempo, do dia, ele vai falar que você está louco, porque um avião não pode ficar parado. Mas a gente tinha parques gráficos inteiros parados, que funcionavam meia hora por dia, 20 minutos por dia, né? Então, assim, a gente cometeu muitos erros também. Mas o fato é que assim, a gente estava indo para um beco sem saída. E lá em Franca, no GCN, que é o meu portal, a gente tinha conseguido, eu sempre falo, né? Eu brinco que aqui é Roma, né? A gente tem Roma, que é São Paulo, que é a capital, que é Campinas, a gente tem a Galileia. Né? A Galileia lá, acabou o Império Romano, você tinha Galileia, né? No final do Império Romano. Lá tudo é longe, tudo é mais difícil, né? É uma mescla, é uma São Paulo com muitas características mineiras, não tem ligação aérea, né? Então, se você precisa de um consultor, por exemplo, é difícil você encontrar, porque ou ele vai encarar 4h30 de carro, 6 horas de ônibus, ou ele não vai. Se você precisa de um técnico para resolver um problema, de um engenheiro de software, é tudo muito difícil. Então o que força a gente a ser criativo e inventar soluções onde não existem. E a gente conseguiu lá no GCN criar, o GCN sozinho tinha a maior audiência individual de um portal do estado de São Paulo, com 2,5 milhões de leitores.
que a gente construiu ao longo dos anos. Então a gente tinha uma performance muito boa. E eu comecei a olhar nos últimos anos e falei, precisamos encontrar uma saída. A gente começou a olhar por que a gente tem uma performance tão boa, o que dá para fazer, como é que a gente resolve esses problemas. E eu venho trabalhando com essa ideia há muito tempo. E aí entre março e abril desse ano, a gente teve uma reunião, que era do grupo de jornais ainda, né, isolados, e nessa reunião discutindo algumas voltas no tempo que eu acho muito anacrônicas, né, defendendo coisas que não tem sentido, já passaram, fazem parte de um passado que eu me orgulho, mas é passado, né, o passado não volta. Às vezes ele se repete, mas ele não volta. E aí no final dessa reunião, Antônia, eu estava meio sem paciência. Eu falei, olha, tinha uns 30 participando. Eu falei, eu discordo de tudo que vocês falaram isso aqui, nada disso aqui vai funcionar, não é assim o caminho. E falei o que eu acreditava. E aí um cara que foi muito importante pra gente, o Marco Antônio Oliveira, de Bauru, falou, Correia, eu quero falar com você. E aí ele me ligou no outro dia. E a gente começou a conversar, ele quis entender um pouco melhor da minha ideia, e ele passou a ter essa função que foi primordial, de reunir um grupo de investidores que pudesse apostar no nosso projeto. E ele encontrou, ele conseguiu alavancar esses investimentos. E nesse processo, nós dois tínhamos uma admiração, um respeito muito grande pelo Fernando Salerno do Vale. Porque o Fernando sempre teve um jornal muito bonito, sempre foi uma potência o Vale, né? Ele presidiu a Associação dos Jornais. E o Marco perguntou, você já falou com o Fernando? Eu falei, eu tentei falar, não atendeu. O Marco falou, olha, ele também não atendeu e tal. E aí eu falei, olha, vamos insistir. A gente fez umas ligações para o Fernando. E aí passou uns 3 dias, num domingo, o Fernando me ligou à noite, falou, Correia, você me ligou, que surpresa, o que está acontecendo? Ele falou, eu estava fora aqui viajando, estava fora do Brasil, não pude te atender, cheguei hoje e vi as suas ligações. Aí eu contei do que se tratava, por alguma razão ele também gostou da ideia. Ele falou, eu tenho um evento aqui no Vale, terça-feira, com o ministro Barroso. Vem aqui. E você está lá na Galileia, em Franca, das 7 horas até o Vale, 6 horas, eu falei, será que eu vou, que eu não vou? Mas eu me lembrei muito, acho que a gente lê, a gente tem a obrigação de aprender com o que a gente lê, né? E eu tinha lido a história do Steve Jobs, história de todos esses realizadores, do Mark Zuckerberg, dos precursores da indústria automobilística. Você vê que todos os caras, em algum momento, eles vão fazer. Eles largam o discurso e vão fazer. Falei, quer saber, se eu acredito nisso aqui, se o Marco acredita também, vou pegar o carro. E começou a minha via sacra. Eu falei, olha, vou lá para o Vale amanhã. Aí fui para São José dos Campos, tivemos uma longa conversa depois do evento com o ministro Barroso, que ele sediou, que foi muito bom. E aí ele acabaria se convertendo no primeiro afiliado do que viria a ser a SAMP, né? Então foi muito bom. E a partir daí aí tem uma série de passos, de desdobramentos, mas é somente assim que nasce a ideia e a execução dessa ideia, né? Você é jornalista de formação? Jornalista, trabalhei no veículo da minha família, o Comércio da Franca, um jornal que a gente manteve por 104 anos. Por que é Comércio da Franca e não é de Franca? Porque Franca tem essa coisa engraçada, né? Era a Vila Franca do Imperador e por isso é muito comum, hoje em dia menos, mas que as pessoas se refiram a coisas da Franca, né? Então até quando o cara quer provar que ele é francano, ele fala da Franca, ele não fala de Franca, né? Então você tem essa coisa lá. O francano é muito orgulhoso também, né? Muito orgulhoso da sua cidade, da sua comunidade. O jornal existe? Não, o jornal funcionou até 2020, tá. E aí eu vi que essa equação não dava, não tinha muito sentido, até porque são características específicas de Franca. É uma cidade operária, né? Então, por exemplo, uma cidade que acorda muito cedo. Então, o desafio da entrega do jornal era ainda maior, porque você chegava na casa das pessoas antes das 6 da manhã, ou você perdia a razão de desistir. E aí a gente pesou os prós e os contras e viu que não tinha mais sentido. E a gente ficou só com a operação digital, que era o portal GCN, que tem esse número absurdo de acessos que a gente tem até hoje. Correia Neves, existe alguma forma do campineiro interagir com a plataforma SAMP? Todas. O que a gente mais quer é essa interação, porque eu acho que é fundamental. Uma das coisas brilhantes e não pensadas, mas que acabou funcionando muito bem desse jornalismo construído através das plataformas digitais, é que ele não é mais aquele discurso formal de alguém que está num pedestal dizendo para a pessoa o que tem que acontecer. Ele é construído junto, ele é construído a partir da interação que se dá entre uma redação e a comunidade onde ela está engajada, né? Onde ela está inserida. Então, olha, eu te convido a você que está acompanhando a gente, curte lá, a gente tem plataforma no Instagram, SAMP Campinas, no Facebook, SAMP Campinas, e lá tem o telefone dos nossos grupos de WhatsApp, de contato com a redação. É muito importante que vocês digam para a gente o que é relevante. Porque o que é relevante não é, com todo o respeito que o prefeito merece, que a Câmara de Vereadores merece, que os líderes empresariais merecem,
mas o que é relevante é aquilo que afeta a vida das pessoas. E é isso que a gente quer trazer sempre na SAMP. É o que afeta a vida das pessoas. Pode ser um grande investimento num prédio novo, mas pode ser um cachorro abandonado numa vizinhança e que ninguém quer cuidar. Ou pode ser uma UPA que está superlotada e as pessoas não estão percebendo. Ou pode ser uma mudança do transporte coletivo que é a vida de todo mundo. Então o que a gente quer é saber o que você está impactado para que a gente possa contar essa história e entender todos os pontos de vista dela. Então curte a gente lá no Instagram, no Facebook, e ali tem os nossos canais com a redação também. Aliás, estavam comentando outro dia que você posta alguma coisa em minutos, o número se multiplica. O meu grande objetivo é conseguir fazer na SAMP o que a gente fez no GCN, sabendo das dificuldades que isso tem. Mas a gente troca uma notícia lá, uma manchete, por exemplo, 12 a 14 vezes ao longo de um dia, a gente posta muita coisa, a gente faz transmissão ao vivo, a gente faz live, a gente faz tudo que você imaginar que é comunicação digital, a gente está fazendo, né? A gente faz debate de candidatos a prefeito, transmite isso em multiplataforma, tem um acesso assim absurdo, é muito importante o que a gente consegue lá. E é essa receita adaptada, né? Claro, as realidades diferentes, e somada que a gente quer fazer na SAMP, né? Para construir essa grande plataforma de informação. O importante é que o que a gente quer, o sonho, né? O objetivo é que, num momento qualquer, as pessoas digitem SAMP e aí automaticamente vai identificar onde ela está e vai oferecer para ela um conjunto de informações adequadas àquela região dela, plural, apartidária, não tem problema, escreve ateu, escreve católico, escreve judeu, escreve evangélico, não tem, a gente tem que ter essa paixão pela diversidade que está um pouco perdida no Brasil hoje, né? A gente convencionou hoje em dia que o diferente é um inimigo, né? E eu não conheço uma ideia que mudou o mundo que tenha nascido pela concordância de todos, né? É da divergência que nasce a luz, né? Nós temos que explorar a divergência. Olha, você me fala uma coisa, eu penso numa outra, o outro pensa uma outra, e assim a gente reflete e aprimora. E eu tenho esperança de que o Brasil vai retomar esse caminho onde os diferentes, as opiniões diferentes, as visões diferentes, possam conviver como diferentes, sem um querer anular o outro, nenhum aprendendo com o outro. Eu acho que isso é importante. E Correia, quais são os planos futuros da SAMP? Agora é ou continuar. Ou do Correia Neves Júnior. Nesse momento é entender melhor Campinas, uma cidade tão incrível. Não sei se vocês conhecem a Antônia Maria Zogaib, a gente vai colocar... ela aceitou o convite, então ela já tem uma coluna no Jornal Vale. Estou muito honrada. E a gente vai começar a publicar em toda a plataforma, então todas as regiões da SAMP vão ver a coluna da Antônia Maria. E o meu canal também. Também o canal, com as entrevistas todas, então vai ser muito importante pra gente. Porque a Antônia Maria eu falei, tem pessoas, tem um mineiro lá perto da minha cidade, chamava Tião Maia. E ele foi um dos maiores criadores de gado do mundo. Ele é lá de Passos, de Guaranés, ele pertinho de Franca. Fica 1h30, 2 horas de Franca. E ele tem uma frase que eu guardo para mim. Ele diz assim, ele dizia, né? Ele é o que inspirou o senhorzinho Malta do rock santeiro. Ele dizia o seguinte: negócio bom com gente ruim nunca dá certo. Agora, um negócio ruim com gente boa pode até dar certo. E é isso que eu tenho buscado, encontrar pessoas boas. A gente deu muita sorte de conhecer e encontrar a Antônia Maria, que nos trata com muita deferência, com muito carinho, então isso é muito importante. A gente vai levar para a plataforma da SAMP e eu tenho certeza que a partir da base que você tem aqui em Campinas, a gente vai conseguir apresentar também Campinas para um público que às vezes você pega em Franca, as pessoas têm como referência São Paulo, o Bauru tem São Paulo, mas não tem com as imensas possibilidades que Campinas tem como a capital do interior, né? A gente tem que valorizar esse conceito também, olhar para o interior como o poder que ele tem. A gente é metade do eleitorado, a gente é mais da metade do PIB do estado de São Paulo. Então, assim, é um poder muito grande que o interior de São Paulo tem, mas que funciona como se fossem regiões isoladas, né? Eu brinco muito, as pessoas, quando, não o campineiro, mas o paulistano, né? Eles se referem ao interior como se fosse uma coisa homogênea. E eu sempre brinco, gente, Ribeirão e Franca estão 1 hora de distância uma da outra. Não podem existir 2 cidades mais diferentes, no jeito de falar, no comportamento, na maneira de ser. E as 2 cidades, por sua vez, não tem nada a ver com Campinas, que por sua vez não tem nada a ver com São José dos Campos. O interior é diverso, é plural e precisa ser entendido por quem vem do interior, é isso. Chega dos outros falarem por nós. Nós vamos contar a história a partir do interior, a partir do interior do Brasil. É isso que a gente quer fazer. Que privilégio é nosso. Conversar
com uma pessoa tão interessante, Imagina. tão inteligente, tão querido, tão Obrigado, simpático, Tônia. tão tudo. Prazer é meu, muito obrigado. Obrigada Eu convido a você. vocês, ó, digita aí samp.net.br, você vai ter a Samp Campinas, ali você desliza em qualquer uma das cidades que a gente opera, e em qualquer uma delas você vai ler a coluna da Antônia Maria, publicada todos os sábados, tá bom? Obrigado, Antônia, obrigado Obrigada, por tudo. meu querido, obrigada. Beijo. E aí, meus queridos, gostaram da entrevista? Eu espero que sim. Se inscreva no nosso canal e participe na próxima semana. Até mais!